por essas de matriz africana, porque o Marcelo me conhece há muito tempo, já sabe que eu sou muito fã, meu ídolo assim como pessoa é o Zeca Pagodinho, e o Zeca Pagodinho ele é de religião de matriz africana. De matriz africana. Exato. Então, como que eu vou ter um ídolo e não vou concordar com os ideais dele? Seria uma coisa um pouco hipócrita. Então, mesmo não sendo da religião dele, eu admiro, entendeu? E quando surgiu a oportunidade que pessoas ligadas à religião do Senhor que frequentam lá onde vocês fazem os cultos, a gente vai falar certo para saber quais são os nomes certos das coisas, que eu estou completamente leigo aqui. Estou para entender. Eles falaram, poxa, tem como? Eu falei, claro que tem como. Seria o maior prazer. E tanto que a gente fez o quanto antes. A gente teve essa conversa no sábado e hoje aqui na segunda a gente já está desenvolvendo esse podcast, que é muito bacana, porque você aí de casa está assistindo, às vezes você tem uma ideia completamente errônea, acha que é uma coisa maligna e não é completamente o contrário. Para os nossos telespectadores, até para nós aqui da mesa mesmo, você poderia dar uma introdução do que é o candomblé, como funciona essas religiões de matriz africana, assim, para mim, para o Eduardo aqui, para o pessoal que está assistindo, que é leigo nesse assunto, né? Só para ter uma introdução. Vamos lá. O candomblé, ele nasceu com a vinda dos escravos que chegaram em Salvador. E o que ocorreu com essa vinda dos escravos? Eles trouxeram a sua cultura, a sua dança, a sua música e veio a sua crendice. Assim como o seu pai, a sua mãe veio de outras regiões, do Paraná, de São Paulo, e trouxe o costume de assar carne, de fazer os bolos, de fazer as festas, o chimarrão, o tererê e tudo mais. Então, os escravos também trouxeram a sua cultura. Tudo ligado ao costume. Tudo ligado ao costume. E, para começo, o candomblé, assim como todas as religiões, você já viu notícia de líderes religiosos, que eu não vou citar nome de nenhuma, mas vocês já viram aí no noticiário aí que são presos, são cometendo diversos crimes. Dentro do candomblé, dentro de outras religiões de matriz africana também não é diferente. Eu não posso aqui ser hipócrita e dizer que são todo mundo santo. Não, existe, como em todas as outras tem. Só que o candomblé, os que são tradicionais, para começo de conversa, eles têm uma prática de defender o meio ambiente. Por que o meio ambiente? Porque a gente não se faz nada sem as folhas. Por exemplo, quando você era criança, eu acredito que a sua mãe deu algum chazinho para você. Se não deu, mas os pais dela, a mãe dela, com certeza deu um chazinho quando nasceu e durante a sua vida, a sua caminhada. Então, eles trouxeram isso. E os escravos trouxeram a cultura, e ali em Salvador eles misturaram com os índios também, que é uma cultura muito forte, né? Então, assim, o candomblé, quando os escravos chegaram ali, eles misturaram com a cultura dos índios, e aí eles trouxeram uma nova forma e criaram o candomblé em Salvador. Então, assim, melhoraram. E surgiram... Já é uma aperfeiçoação do que estava acontecendo anteriormente. Ela é uma religião de matriz africana, mas ela é brasileira, então. Ela é brasileira, o candomblé é brasileiro. E isso, cada região que vieram da África e de outros países, né, foram melhorando, e hoje nós somos uma cultura, segundo o censo, acho que 5 milhões de brasileiros. De brasileiros. Dá 2,5% mais ou menos. Mais ou menos. Isso, eu estou usando o censo. Eu estou usando o censo de 2018. Eu acho que hoje é muito mais, né? Só para você ter uma ideia, lá em Salvador tem a feira chamada Feira de São Joaquim. Ela lá seguramente
seguramente trabalha lá 25 mil pessoas, né, seu filho? Você encontra de tudo. Está na beira do mar. Você faz as refeições, toma um lanche na beira do mar. Então, você imagina, então desembarca os navios, vem de todos os lugares, de todos os municípios vêm. Ali você compra de tudo, você encontra tudo. Então, são muitas pessoas comprando, vivendo daquilo ali. Aquilo é tecido, é alimentos, enfim, tudo que você quiser comprar, você acha lá. Então, a nossa cultura é uma cultura muito rica. E o que está por trás de todo o candomblé hoje? Porque é uma religião que tem como os princípios que os filhos precisam obedecer uma hierarquia. Por que fala pai de santos e mãe de santos? Perfeito, eu acho muito importante você falar isso. Olha, porque é o seguinte, as pessoas que vão lá na nossa reunião, eles criam um elo de amizade tão grande que eles passam a chamar a figura do Babalorixá como pai e as mães como Ilarorixá. Aí eles trocam Iá pelo mãe e o Babalorixá por pai, porque fica uma a palavra de origem africana é maior, mas justifica por causa do núcleo familiar. O que acontecia na época dos pais de santo e mãe de santo? Eles faziam reunião na casa e o vizinho que não participava da religião, os filhos se entrosavam. Você não tem amigo que vai na sua casa tomar o tereré? Sim. E aí não passa a fazer parte dali da família, até almoçar, às vezes posa. Eu tenho uma amizade com ele assim de muito tempo, eu vou na casa dele almoçar, ele vai lá em casa. Pois é, na religião aí... É como se fica da família, né? Isso. Na religião aí os filhos daquele vizinho, eles iam e ficavam ali porque gostavam dos cantos, das danças, das preces. E aí eles se tornavam uma família. Até o ponto de esses membros, esses amigos, se fossem rapazes e as moças, eles não poderiam se casar, se manter um relacionamento, porque se considera até hoje como irmãos fossem, e como os filhos fossem do pai e da mãe de santo. Por isso a denominação de pai e mãe de santo. E meus filhos queridos aqui, eles me respeitam muito e me tratam carinhosamente por isso. Inclusive foi cobrança, o Tiago e a Valéria exigiu que eu mandasse um abraço para eles. Tem que mandar um abraço para o Tiago, para a Valéria e o pessoal lá da DJ Tabacaria, que vieram outros aqui também, DJs que trabalham lá. Muito obrigado também por essa indicação, que a gente está tendo aqui uma aula de conhecimento. A cultura do Brasil é muito importante. Marcílio é baiano, Marcílio é de qualquer nome da cidade. Eu sou de Serra do Ramalho. Então ele já tem um pouquinho de, pelos traços da cor dele, ele tem um pouquinho já da cultura do nosso candomblé. É lindo, olha. Com certeza. Então, o que acontece dentro do candomblé, agora vamos voltar lá, quando você começa a ingressar os primeiros passos, você entende o porquê que às vezes o ser humano, o indivíduo, ele sofre. Né? Que não é uma coisa para acontecer. Ninguém veio para o mundo para sofrer. Não veio. O Senhor Jesus, quando colocou você no mundo, Ele te prometeu a vida plena, que fosse em abundância na sua vida. Mas o ser humano, ele esquece do Pai. Eu todas as vezes, quando alguém vai buscar uma consulta, eu pergunto assim: você tomou café de manhã? Eu tomei. Que hora você almoça? Eu almoço lá para as 11, meio-dia. À tarde você faz uma refeição? Faço, sim. Aí eu pergunto, aí ele começa a reclamar porque eu separei da mulher, meu carro eu teve um problema, e aí começa a falar, aí eu pergunto assim, e o lado espiritual? Como é que você está fazendo para alimentar ele? Mas eu estou indo lá na igreja, mas faz tempo que eu não fui, é isso. Então, para mim, todas as religiões, todas, eu respeito
todos os líderes religiosos. Se você falar para mim qual é a melhor, eu falo, olha, aqui você está. Exato. Aqui você se sente bem. Você se sente bem. E é importante também dar um adendo aqui, não sei se vocês perceberam, o José Maria falou de Jesus. Aí tem muita gente desinformada e sem que tem aquela ideia errada do candomblé e fala, como assim Jesus? Jesus não é da religião dele. Né? Tem gente que acha que Deus e Jesus não existe no candomblé. Vocês seguem a Bíblia? Nós seguimos. Eu com meus filhos, eu falo para eles que eles têm que estudar e eu deixo a tarefa. Todos os sábados, todas as quartas-feiras a gente faz a leitura do texto bíblico e eu falo para eles que é porque lá a gente dá uma pincelada, porque nós não podemos entrar muito, porque senão a gente acaba deixando de fazer a cultura. Isso é uma tarefa da casa. Então, todo professor ele tem que dar aula e no final tem que dar a tarefa, porque da hora que ele chegar em casa, o tempo vai e ele precisa se aprofundar. Então, é isso mais ou menos que a gente faz. Mas assim, o candomblé então é uma religião rica na cultura e ela chegou aonde nós estamos por conta da hierarquia. Por exemplo, eu estou com 7 anos que eu fiz todos os procedimentos que os pais e mãe de santo passam lá em Salvador. Eu fiquei 30 dias lá na casa de uma mãe de santo e foi feito todos os procedimentos. Depois eu voltei um ano de novo, fiz outro procedimento. Enfim, todos os anos eu vou nas minhas férias em janeiro. Eu fico, agora eu não preciso ficar 30 dias, eu fico 5 dias para me atualizar sobre a nossa cultura. Então, por exemplo, agora em janeiro eu fui e pesquisei um pouco mais sobre as ervas. Lá em Salvador? Isso, em Salvador. E a gente também, onde nasceu a religião, o senhor se sente mais inspirado, mais à vontade, né? Quando o senhor visita lá, o senhor com certeza, eu imagino que tem uma... Não é a mística que eu quero dizer a palavra do senhor. Quando o senhor vai para lá, o senhor se sente mais... A sua mãe de santo é de lá, então, né? No caso, você tem que fazer toda a sua... Meu pai de santo hoje é do Rio de Janeiro. Ah, é do Rio de Janeiro? É do Rio de Janeiro. A minha mãe de santo, ela aqui me fez, aqui me orientou os primeiros passos. Ela é de Salvador. Sim. Certo? E hoje eu estou recebendo orientação de outro do Rio de Janeiro. Sim. Mas assim, eu quando eu vou para Salvador, eu fico lá na casa da minha mãe de santo. Eu tenho um carinho, um apreço muito grande por ela. Então assim, eu me sinto bem em Salvador. E lá é onde nasceu a cultura. Você encontra tudo da religião. E esses encontros, quando a gente participa, muitas pessoas inteligentes, e o candomblé você só aprende fazendo. Ele não tem um livro, ele não tem, agora o pessoal, alguns teólogos, recentemente começaram a escrever sobre. Estão escrevendo, tem muita doutrina sobre isso. Não tem muita literatura sobre a mas religião. a prática é só passada de pais para mãe, para filhos, entendeu? Sim. Então, assim, os práticos não colocam na internet. Sim. Você pode pesquisar que você não acha uma publicidade. Estão literalmente ocupados demais vivendo a vida. Não. É porque os segredos, eles não podem ser ditos e não podem ser falados. Tem muita porque assim, mística, eu não posso ensinar algo para vocês que você não é da cultura. Por exemplo, vamos começar, por exemplo, me traz um omidundum para mim. E aí? Você não vai saber o que é. Você sabe o que é? Não. É um café. Não, tem várias palavras da origem que vocês usam. Eu acho isso interessante porque eles falaram lá para mim, os seus filhos, que a gente, na nossa região, por exemplo, a gente fala o nome de um santo ou outro, e vocês têm esse santo também, só que com outro nome. Por exemplo, vocês, como é que vocês chamam isso aí que vocês estão tomando? Cerveja. Para nós é atim. Atim? Atim. O atim de saúde? Não, atim é na língua do santo. Ah, na língua em africano. Sim. Entendeu?
Então, assim, se a gente começar a conversar na língua, é igualzinho, você não vai entender nada. Sim. Entendeu? Essa é a cultura. E aí, a riqueza da nossa religião é os cantos, porque é tudo cantado em Yorubá. Entendeu agora? E isso... Urubá é a língua. Urubá, perdão. É. Urubá é a língua. É a língua. Entendeu? Do candomblé. Aí, por exemplo... Ela descende de algum país africano? Como que é? Foi desenvolvida pela própria? Os costumes dos africanos. Sim. Meio que deu uma misturada. Isso aí é muito vasto. Muito. Então, assim, desde o século XIX, acho que em 68, quando eles chegaram aí, isso é é uma cultura milenar, vamos dizer assim, para a gente não errar. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, assim, e a água, como é que é? Como é que chama? Como é que chama a água? Não sei. Se o café é o midundu, a água é o umi. Me traga o umi. Ok. Umi. Tem várias palavras. Então, assim... Eu vou acabar perguntando algumas para o senhor para eu saber. Tem umas que eu não sei. Não, eu acho que é as mais principais mesmo. Por exemplo, o Exu. O que é o Exu? O Exu? O Exu é uma divindade que ele... Vou contar a história dele? Pode ficar à vontade, aqui a gente tem tempo só, você pode conversar. Nos antepassados, o Xalá, que a gente tem como o Deus. O Xalá é Deus. O nosso Supremo. Certo. E ele atendia todo mundo que chegava lá com os seus problemas. E Exu estava lá ajudando ele e tal, como se fosse o secretário. O seu secretário que está ali te ajudando, e você não paga nada para ele. É uma pessoa ou uma entidade? É uma entidade. Mas na época ele era uma pessoa. Baseado em uma pessoa. Então ele estava lá ajudando o Oxalá. E quando chegou um tempo ele falou, olha, eu não estou aguentando não, você vai ter que me pagar alguma coisa para fazer, porque eu não vou fazer mais isso. Não vou te ajudar mais. Chegou tanta gente que ele, não estava sobrecarregado. Não, você vai me ajudar, não vou te atender mais, porque eu não estou ganhando nada com isso. Aí ele falou, então nós vamos fazer um acordo agora. Você vai ficar lá na encruza, lá na entrada. E todo mundo que chegar a falar comigo, ele vai ter que te dar um agrado, vai ter que te dar um presente, vai ter que te dar algo. Uma oferenda. Senão, você não vai falar comigo. E até hoje, a nossa cultura é isso. Então, quando se vai fazer alguma coisa, antes a gente tem que dar um agrado por essa entidade. Bacana. Outra palavra que eu ouço, o que me ajudou a ser um adolescente mais, como que eu posso dizer, mais tolerante, respeitar a religião, foi que minha adolescência mesmo sendo cristão, católico, não tão, ia na igreja, mas assim, a minha religião nunca foi uma coisa que eu pensei muito, mas tinha, igual eu falei, na nossa infância a gente convivia muito com essa rejeição, com esse preconceito enraizado na sociedade com as religiões de origem africana. Mas quando eu ouvia Racionais, que é uma coisa que eu sempre ouvi muito, tinha uma música que ele falava, agradeço a Deus e os orixás. E eu não sei o que é orixá, mas uma palavra que eu gostaria de perguntar ao senhor o que é um orixá. Orixá é uma divindade que cada cidadão ele tem um. E tem uns que ele vem já isso de família. Tem pessoas que quando ele, às vezes ele está numa denominação religiosa, que ele entra naquela religião e ele se afasta, aí a vida dele vira um chapéu velho. Quando ele segue lá tranquilo, em qualquer delas, essa entidade, ela começa a trabalhar, a ajudar ele. Ele é um anjo da guarda para ele. E ele passa despercebido e não sabe o como. Sim. Entendeu? Como às vezes quando o cara está com muita sorte nos jogos, às vezes pode ser o Zé Pilintra ali, pode ser que seja o pai dele. Pera lá. Deixa o Zé Pilintra do lado aí. Depois nós entramos. Vamos falar do orixá, para a pessoa não confundir. Então,
esse orixá todo mundo tem. Agora você precisa descobrir se você, se ele pode se manifestar em você ou se não. Certo? Porque tem uns que tem a mente, chama coroa ou a mente, né? Ele não vira no santo. Então, o orixá é uma divindade que quando você nasce, você já nasce com ele. Agora, você pode desenvolver ele ou não. E tem alguns de famílias que a mãe e o pai, ele fica tomando remédio para dormir, diz que tá. Quando você vê alguém falar que está com depressão profunda, você desconfia dessa pessoa, que ele está com um problema espiritual gravíssimo. E isso é muito importante na vida do ser humano, que ele precisa acreditar numa força superior. Você já assistiu o filme do Outro Lado da Vida? O Ghost? Já assisti, já. Ah, faz muito tempo. Do fantasma, que ele começa a erguer o anel e tal, lá o anel dá pra mulher e tal. Aliança. Sim. Não é bem um fantasma ali, ele estava se passando pelo É um espírito, o espírito do morto, do falecido. E ele morreu por conta. Só que ali entra uma. Se você for olhar o filme, você vai ficar meio aborrecido até com a religião, porque eles utilizaram de uma mãe de santo que tinha várias passagens pela polícia, e aí, né? Mas a essência do filme é que se trata de um relacionamento amoroso e que o colega que sempre almoçava, jantava com ele, era obcecado por dinheiro e sabia que ele tinha 4 milhões depositados numa conta e que ele queria sacar esse dinheiro de qualquer jeito. E ele acabou contratando um drogado Para matar o cara. não, para subtrair o cartão. A ideia era subtrair o cartão. Sim. E aí ele foi subtrair o cartão e ele não conseguiu subtrair o cartão e tirou a vida do cara. E aí o mandante foi lá e reclamou: pô, por que você fez isso? Ele falou assim: olha, cara, eu estava fazendo um favor para você, mas não era para ter matado. E aí, aquele dinheiro foi, resumindo a história, ele foi parar numa instituição de caridade. Então, assim, o dinheiro é maldito. Ele nos ajuda, ele é todo mundo gosta de dinheiro, mas quando ele provém de uma atividade ilícita ou que você prejudica alguém, aquele filme ele retrata a realidade. E aí eu só fiz essa introdução do filme porque lá ele fala assim que você tem que acreditar. Você tem que acreditar no nosso Pai, no Senhor Jesus. Você tem que ter uma esperança que a sua vida pode mudar. Ah, mas você fala, aonde? Pode ser na sua igreja. Pode ser Não precisa necessariamente ser do candomblé. Não precisa. Você tem que fortalecer a sua espiritualidade. Tem que acreditar. Você precisa levantar de manhã. Dar um abraço na sua mãe e agradecer pelo café que ela te preparou. Você tem que abraçar o seu pai e falar: pai, muito obrigado pelo senhor ter me carregado, né? Essa expressão, me ter gerado. E não necessariamente com as palavras, e sim com os gestos, Exatamente. Com a adoração correta. E vou dizer mais, não é só falar, é você demonstrar um vínculo com o seu pai, mostrando que você é um bom menino. Não é mostrando, fazendo com que ele possa observar sem. Demonstrando para ele. Demonstrando, entendeu? Demonstrando literalmente, sendo. Com toda a sociedade. Por isso que lá dentro da nossa religião, nós temos um preceito. Por exemplo, quando a gente faz alguma coisa, um pedido, um banho de erva, por exemplo, nós consideramos ele tão sagrado que nós não podemos tomar utim. Não podemos tomar utim, não podemos ter relação sexual, não podemos comer carne vermelha. E explico um por um. Primeiro, a carne vermelha, porque quando você vai abater os animais, você enfia a faca ou bate na cabeça, ele faz um berreiro danado, faz o corpo. Já viu o corpo quando está morrendo? Aquele sentimento que você passa dentro do seu coração, na nossa divindade,
ela sente tudo no nosso corpo, entendeu? Então não pode. E quando você toma essa cerveja, você impregna qualquer bebida. O corpo é um templo, né? Você impregna os seus órgãos a ponto que você prejudica a comunicação visual, a audição. Perfeito. Então, e aí, o sexo, aí fala, mas o que tem a ver o sexo? Quando você mantém a relação sexual, você se torna impuro, perante. É base carnal, né? Entendeu? Então, assim, vocês perceberam que não tem como uma pessoa, quando ingressa na nossa religião, ou quando você ingressa em qualquer outra religião, que você faz um voto dos preceitos, ou dos. Lá nós chamamos de preceito. Na outras religiões, não sei como é que a pessoa chama, pode ser voto de castidade. Os dogmas, né? Cada um tem um. Enfim, é fazer um regime. Só que isso, pelo que foi explicado pelos seus filhos lá para mim, é uma questão ali que você está fazendo uma limpeza espiritual. Não que necessariamente a pessoa, quando ela entra no candomblé, sou leigo, tá? É o que eu ouvi lá, talvez eu compreendi errado. Não que necessariamente a pessoa entrou no candomblé, ela não vai mais poder fazer. Não, você tem aquela situação. Um prazo de 7 dias. Depois você volta à sua vida normal. Mas 7 dias você tem que limpar o seu espírito. Agora, o que tem que deixar, o que tem que ser observado é que assim, determinadas coisas que você faz na sua vida, que você tem que suprimir. Você tem que suprimir. E aqui me reservo o direito de eu não entrar nessas questões, porque... Fique à vontade. Eu acho assim que é muito pesado para o telespectador, o ouvinte, o assistente, aí, o internauta. Vamos deixar para uma reunião, que as pessoas quiserem conhecer, pode ir lá na Tancredo Neves, 988, todas as quartas, todos os sábados, a gente está lá. Sabe por quê? Às 19 horas? Às 19 horas. É importante, tá, galera? Se você está curtindo aí o assunto, em 2 hipóteses, né? Imagina que sejam 2, eu não quero nem pensar na terceira. Primeiro, se você está entendendo, se você está compreendendo, se você está respeitando, está conseguindo como eu posso dizer, não só se informar, mas ser mais inteligente, ser mais... Você se sentiu tocado pelas palavras também? Não, isso aí é a segunda hipótese. Eu estou falando se você está conseguindo compreender que realmente podem ter outras religiões, elas podem ser certas também. Você não precisa ter preconceito, você não precisa ter ódio contra Como é que é o seu nome mesmo? Eduardo. Eu falo sempre assim, antes de eu tomar a decisão de eu ir para o candomblé, eu visitei todas as igrejas. Todas. Sem exceção. De matriz evangélica também? Todas. Eu fui e, por exemplo, nas igrejas evangélicas, eu ia bem vestido, tranquilo, respeitei, e tudo que eles faziam lá dentro, tinha umas que você tinha que ajoelhar, a outras você virar para a porta, a outras você tinha que sentar só os homens do lado. Então, eu participei de todas elas. Por quê? Quando você participa, você não ouviu falar. Por exemplo, você está ouvindo eu falar do candomblé. É diferente de você participar. Às vezes eu estou falando alguma coisa aqui que você não possa compreender, você não possa sentir. Mas quando você vai lá, você sente. Lá eu tenho duas categorias que me procuram. Primeiro, eu tenho uma que procura pelo amor e a outra que vai pela dor. Legal, né? Sim, completamente. Então, aqui vai pela dor é porque ele já chegou no fundo do poço. E às vezes, por exemplo, assim, deixa eu citar um exemplo para você que é gravíssimo o problema. Você se dá bem com seu pai e com sua mãe? Sim. Por exemplo, então, você que está me assistindo agora, está me ouvindo, se você tem uma discussão, uma briga acirrada, não fala com seu pai e com sua mãe, isso aí chama-se problema ancestral. É um dos mais graves que tem. Caramba. É um dos mais graves que tem. A pessoa não consegue se desempenhar no trabalho. A pessoa, se ele tem um trabalho bom, ele tem um problema amoroso.
Se ele está com um trabalho, tem um problema amoroso, ele tem dificuldade financeira. E se tem trabalho, o lado amoroso e o financeiro também, uma hora ele cai. Vai todos. Isso, e aí, você já viu, reiterando que eu sou muito leigo nisso. Você já tem a ver viu, com os espíritos estarem meio que, não de mal, mas assim, não querendo te ajudar muito por causa dos seus problemas que traz? Não é que é porque ele é responsável por essa energia. Entendeu? Não tem como dar certo. Se você não alimenta ele com... Você precisa... Com positividade. Por isso que eu falo para você assim, que o ser humano, ele precisa conhecer algumas coisas interessantes. Por exemplo, posso citar um exemplo? Fica à vontade. Jamais eu tomo, por exemplo, eu quero dizer para vocês que eu não estou tomando aqui, porque aqui para mim eu estou numa missão. Perfeito. Tá? Mas assim, eu não tomo cerveja, aliás, bebida alguma, da forma que vocês estão tomando. Certo. No bico, chamado no bico. Como você chama isso aí? Gargalo, né? No gargalo. Eu não tomo. Tem que ser um copo. Porque quando você. A segunda, eu estou fazendo aqui segunda a nossa tranquilo, só para o pessoal falar. entender. Porque quando você bebe lá no gargalo, você está estimulando a ser um alcoólatra. É verdade. A energia negativa. Agora, quando você coloca no copo, tem uma medida, né? tem uma medida. Que bacana, cara. Entendeu? Assim, todos nós que somos livres, a gente não toma. Interessantíssimo. Entendeu? É um código de etiqueta, né? Se era uma questão de religião, às vezes é um código de etiqueta que é passado. Não é um código de etiqueta. É o costume da tradição. E que a gente, por exemplo, assim, acredita. Vou voltar lá assim. Você já não ouviu falar que alguém que não possa ver o gato preto, não passar debaixo de escada, que evita de passar? Que dá um azar? Que dá um azar. A gente tem isso como se fosse um azar. Beber no gargalo. Beber no gargalo. Perfeito. Tá. Entendeu? Então, assim, dentro da nossa religião, eu só expliquei assim, porque aí o telespectador, a câmera está pegando, não está? Tá. Então, mas é importante o senhor falar tudo. Claro. Até porque aqui é um bate-papo legal. Aqui é uma conversa. Pode falar o que o senhor quiser. Então, assim, só para o telespectador do lado, para ele entender, ter assim, né? Então, nós somos responsáveis por conduzir o ser humano com toda a família. Olha, na atual conjuntura que nós estamos hoje, há muito divórcio, há muitos jovens decepcionados com amor. A instituição do casamento, ela não dura mais do que 10 anos, né, atualmente. Está difícil de durar mais. Então, assim, e antes num passado não muito, assim, quem casava era para se viver. Entendeu? O matrimônio, ele tinha outra função. Tipo, hoje em dia o casamento ele virou Aí mais um algema. Aí eu pergunto para vocês, e o porquê? Cada um tem que buscar a conhecer. Talvez esteja ligado à ancestralidade. Eu acho que está ligado, aí vai uma opinião. Assim. Eu acho que hoje as pessoas elas confundem muito o que é um casamento do que viver um relacionamento onde elas podem até morar juntos, mas não casar. Acho que o casamento virou uma balela, que a pessoa fala, vamos casar porque eu te amo muito, não sei o quê, mas é aquela questão que a pessoa às vezes tem mais uma ligação carnal com a pessoa, às vezes é um pensamento mais raso, mas o que na minha opinião fundamenta mesmo um matrimônio é você se entender com a pessoa, vocês se gostarem, vocês terem planos futuros. E às vezes eu acho que falta isso, principalmente nos jovens de hoje em dia. Acho que casamento é quase que uma figura de linguagem, que vamos ali casar e está tudo bem. Sendo que o casamento é uma coisa um pouco mais até espiritual. Eu só quis entrar nessa questão do casamento só para mim Pode ficar à vontade. Para colocar vocês dois no canto da parede. Que tal um dia alguém, por exemplo, eu jogo os búzios, tem alguém que utiliza das cartas e outros métodos de adivinhação. Que tal
você saber que a namorada que você você não vai casar com ela. Ou que talvez não daria certo. Entendeu? São algumas coisas assim que podem te auxiliar. E você vai falar assim, então você sabe tudo? Não, nem tudo é permitido, nem tudo é revelado. Mas você pode, dentro dessa cultura mística, você entender algumas coisas que muito provavelmente não irá dar certo aquilo que você acha que seria bom. O tarô é ligado ao candomblé? O tarô de cartas? O tarô é mais ligado ao povo cigano. O candomblé, nós utilizamos o método de adivinhação dos búzios, das conchas. É isso, entendeu? Quando precisa... Búzios tem ligação com o Iemanjá ou o Iemanjá não necessariamente tem? É todo um conjunto. Mas assim, o método de adivinhação do candomblé é os búzios. Perfeito. Então, não existe outros métodos, que é o ipelê, que é as sementes e tal, mas assim, o do candomblé mesmo é os búzios. Originalmente. Qual que é a diferença? Eu imagino que obviamente tenha, e imagino até que às vezes pode ser grande ou não, mas como eu disse, reiterando, sou muito leigo no assunto. Qual que é a diferença entre o candomblé e Umbanda, por exemplo? Legal, pergunta. O candomblé, ele são cheios de muitos fundamentos, mas muito fundamento. A Umbanda, ela tem os fundamentos, é linda, é rica, mas é menos. O candomblé, por exemplo, os pais e mães de santo, eles cobram consulta e tudo mais. Eu não utilizo dessa prática. Já a Umbanda, quando você vê falar de Umbanda, eles não podem cobrar, porque é a caridade total. Dentro do candomblé, quando você vai fazer as obrigações, você fica careca. A Umbanda, não. Entendeu? Seja homem ou mulher. Enfim, são dentro da Umbanda, os pais e mães de santo, eles todo ano, por exemplo, assim, que nem o meu ano são a obrigação, você tem que fazer uma obrigação de 1 ano, de 3, de 7, de 14 e de 21. Dentro da Umbanda, dentro da Umbanda isso aí é mais light. Né? E dentro do candomblé, nós cultuamos os 16 orixás. Eles já não, é um número limitado. Quantas vidas a gente tem perante o candomblé assim? Tem isso? Você ter 13 ou algum número do tipo? Eu não vou entrar nesse assunto que é muito complexo. Muito complexo. Mas eu vou dizer assim para você. O candomblé, nós acreditamos na vida após a morte. Perfeito. Isso eu imaginava pela questão do espiritismo. Nós acreditamos que depois que a gente parte dessa vida, uns falam morre, outros falam falece, outros falam, dentro da nossa língua a gente fala Kufu. 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 É a linguagem que nós usamos. Então, quando você cofa, a gente entende que quando você partiu dessa vida, sim, por um motivo ou outro que você deixou de existir, você morreu, os seus restos mortais foram para o cemitério. Sim. Mas a alma é eterna. O espírito, né? A alma é eterna, o espírito é eterno. Entendeu? E aí, a gente entende que você vai para determinado local de acordo com as suas ações, com o que você fez aqui nessa terra. Acredita-se em reencarnação no candomblé ou não? Acredito em reencarnação. Acredita? Vamos entrar num assunto que é importante, porque esses dias a gente estava lendo, a gente viu na internet algumas coisas, a gente ficou curioso, ficou lendo, eu Marci, mais alguns amigos, que era uma coisa que a gente estava com um pouco de curiosidade, a gente foi lendo, e a gente vê que hoje tem muito, muito mesmo, assim. É tanto que eu não consigo duvidar que aquilo é real. Muitas pessoas, elas relatam crianças
falando, por exemplo, passa numa rua que nunca passaram e a criança fala, eu morri ali. Ou vê na televisão alguma coisa, ou fala, tem algum espasmo, não necessariamente aquela criança fica batendo na tecla, mas ela tem algum espasmo e fala, eu já morei nesse bairro quando eu... E fala uma... Você viu isso aonde? Em filme ou você viu alguém falando? Relatos, assim, eu entro num site e tem vários relatos de várias pessoas. A partir de um relato, outras pessoas comentam também. Olha, não sei se o senhor já ouviu. Eu vou, a todos que estão ouvindo, como é um assunto bem complexo, eu vou me abster de dizer o seguinte, olha, porque isso é uma cultura rica, é uma cultura milenar, e assim, a gente, no dia a dia, a gente depara com determinadas situações que eu vou te dizer para você, a gente fica surpreso com essas situações. Então, assim... É muito curioso, né? Eu não vou... Eu entendi e não, sei... mas eu não vou entrar muito nisso aí não, isso é muito complexo. Eu imagino, assim, antes só da gente encerrar essa parte, eu imagino que tem crianças que pode ser, né? Porque nem todas são reencarnações, eu imagino. É como o senhor disse, é muito complexo. O dia que você for lá na nossa reunião... Vou deixar que eu vou sim, viu? Eu prometi. O dia que você for na reunião, aí você... Imagina que eu vou entender melhor. Você vai... exatamente. Resumidamente, eu vou entender melhor. Você tirou as palavras da minha boca. Perfeito. Bom, ainda temos mais tempo aqui para conversar, mas tenho outras perguntas, tá? Igual eu falei, eu sou uma pessoa que convive um pouco com essa religião, conheço algumas pessoas que são dela, e, por exemplo, outra dúvida que eu tenho umas vezes uma menina me falou, talvez eu confundi a religião, mas ela me disse que, independente se seu time, se você quer que seu time vença, não sei o quê, não se acende uma vela na segunda-feira. Isso tem a ver com o candomblé, tem a ver com... A segunda-feira é um dia específico de espíritos descerem, tem alguma coisa do tipo. Com todo respeito, essa pessoa que falou que não deve acender na segunda-feira, eu já vou falar o contrário para você. Se você quiser ter uma vida próspera, se você quiser ter os seus objetivos... Ela disse, não acenda se não quiser que espíritos desçam. Acho que ela falou isso. Não, você pode acender sim a vela. Até porque a segunda-feira é dedicada ao dia. Olha, irmãos, eu estou falando dentro da minha religião. Pode ficar à vontade, viu, Dona? Na segunda-feira é dedicada às almas. E, por exemplo, eu me levanto às segunda-feiras de manhã e vou fazer a minha dedicação às almas. Com certeza. Isso como oração, acender uma vela? Isso. E aí a gente canta para eles e tal, e pede que o nosso Pai Celestial possa abençoar a sua família, abençoar aquelas pessoas que se dizem ser dos nossos inimigos. Olha que legal. Muito bom. Então você tem que orar para você e orar para aquelas pessoas que se dizem ser os seus inimigos. Sabe por quê? Quando você ora para os seus inimigos, o nosso Pai, é bíblico. 70 vezes 7, né? Que você deve mas aqui é Bíblia, ó. Deus, não vou falar do versículo agora, senão todo mundo vai pensar que eu sou dono da igreja. Deus, mas está lá, todo mundo sabe. Depois você pesquisa aí na internet. Eu até acho que eu tenho um exemplo melhor para falar sobre isso, mas eu vou falar isso mesmo. Deus não se alegra com o inocente encarcerado, o inocente preso, bem como Deus não se alegra com o culpado, o malfeitor, ganhando a liberdade. Então, quando você ora por aqueles que se dizem, eles dizem que são meus inimigos. Eu não tenho nenhum. Então, o que eu lembrei na hora, já voltando para Racionais, mas que Racionais é muito importante na minha vida porque é uma coisa que eu ouvi muito, mas tem uma música o álbum é Nada Como Um Dia Após o Outro. Que é a música Salve Jorge, que ele recita a oração que eles fazem ao Jorge. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham
olhos, mas não me vejam. Vou sugerir para você, depois, como isso aqui está sendo gravado, coloca no finalzinho Maria Bethânia, eu vou passar um canto que ela fala assim, que não pise no meu caminho, entendeu? Não ande no meu caminho. Tudo é uma questão de que eu quero viver em paz e quero que te viva também. Isso. Ninguém quer o mal de ninguém. Essa recitação ao Sr. Jorge, que é a oração do Sr. Jorge Menino, depois a gente vai até, eu vou até te perguntar se o Sr. Jorge tem São Jorge tem uma ligação com o candomblé ou com as religiões africanas, imagino que sim. Eu acho muito bom, porque ele fala que meus inimigos tenham pés. Eu não quero que ele não tenha pé, mas que ele não me alcance. Que ele tenha olhos, mas não me veja. Que ele tenha armas, mas não me fira com isso. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, o sol nasceu para todos, então, que ele possam circular, correr, mas desde que ele não me alcance. Quer dizer, ele não está pedindo mal, né? Ele só está pedindo, é como os animais, cada um tem o seu instinto de defesa. A serpente é o veneno, né? O felino, as garras, ela precisa se alimentar, né? E assim vai, né? Então todos eles são assim. A abelha, e aí eu vou por mal, né? É instintivo. E aí eu vou citar Racionais até o resto da entrevista, se for assim, porque realmente tudo me lembra Racionais. E tem até uma frase do Racionais que diz, né? Firmão, se Deus quer, sem problemas. Olha, eu trouxe... Vermes e leões no mesmo ecossistema. Eu trouxe aqui... Já ouviu essa? Eu trouxe aqui, eu não ia saber... o candomblé, ele é tão chique, que faleceu uma Iá-Lorixá, uma estela de Oxóssi, no Salvador, e olha só como é que foi legal. Foi parar no Tribunal de Justiça a morte dessa senhora. Eu explico. Ela tinha uma companheira, e essa companheira levou para uma cidade, dava uns 70 quilômetros de Salvador. E os filhos de santo, da mãe, eles queriam muito que fizesse o ritual, que quando o pai de santo morre, tem um ritual a ser feito como feito uma despedida na capela mortuária, uma autoridade religiosa vai lá, consagrar, fazer oração, tal, tudo mais. Nós também temos a nossa cerimônia. E foi privado a toda a família. E esses filhos de santo tinham advogado, tinham médicos, enfermeiros, salvo me engano, enfim, eu não vou aqui citar, mas tinha gente da alta sociedade. E o que fizeram? Entraram com ação judicial para que os filhos pudessem ter o direito acesso ao funeral e fizesse a mãe de santo aquilo que ela fez com vários filhos de santo. Olha, quer dizer... No período da pandemia, é isso? No período da pandemia. Sim. Mas não foi porque não quiseram que a mãe de santo... não foi por conta da pandemia. Eles fizeram porque existia uma disputa entre a família que não queria que os filhos... que os filhos de santo... Queria que fosse privado, né? Queria que fosse mais para literalmente as pessoas da família carnal. A carnal, e não a família religiosa. Entendeu? E aí, a justiça determinou dizendo o seguinte, olha, começou a ser cumprida no início da tarde, depois que o oficial de justiça entregou a decisão na Câmara de Vereadores de Nazaré, onde ocorria o velório da mãe de santo. Então, aí sim todos aplaudiram, e estava lá a mãe de santo num caixãozinho bem simples, e os filhos de santo poderoso chegaram lá com uma funerária bonita, colocaram todo, prepararam e levaram para lá. E além disso ainda, esse terreiro, como nós chamamos, outros chamam de roça, o espaço religioso, como qualquer um como um jeito até mais discreto, para evitar o preconceito. Isso aí é importante porque foi reconhecido. E aí tombou o patrimônio histórico, tem vários lá em Salvador. Então assim, a nossa cultura é tão forte que hoje, se você precisar
Ou se você quiser derrubar lá e mudar a telha, você não pode. Você só pode recuperar aquela telha por substituir uma por semelhante, porque é um patrimônio histórico. Entendeu como é que a nossa cultura é tão linda? Então, assim, é reconhecida pela própria justiça. E lá em Salvador, pasmem, ela ganhou um espaço no centro da cidade, uma estátua dela. De tão representativo que ela foi. De tanto influenciadora, porque ela é pesquisadora, professora e tudo mais. Então, assim, é importante essa religião na nossa... Olha, gente, você que está acompanhando, eu gostaria que você, como um cidadão comum, se você não tem problema, continue na sua religião. Se você tem um problema, procure a sua religião para que a sua autoridade possa resolver. Se eles não resolverem, eu peço que você... Venha conhecer. Não. Primeiro você pede ajuda para sua mãe e para seu pai. Isso é primordial. Primordial. Peça ajuda para a mãe e para o pai. Se você não conseguir ajuda, depois de tudo isso, aí você procura a gente. Isso. Olha só. Vai conhecer, eu não pode ir tô, lá conhecer. pode conhecer. Mas primeiro você procura a sua religião de origem. Procura, se você não gostou da sua religião, procure outra onde você se sente bem. Né? Vai lá, dá o sangue para aquela obra. Utiliza o candomblé de última raça, entre aspas. Perfeito. Sabe por quê? Porque senão você vai falar assim, ou o telespectador, que eu estou puxando a sardinha para o meu lado. E eu não posso. Eu acho que assim, todos precisam conhecer, é o conhecimento. Né? A religião hoje, ela agrega conhecimento, você precisa conhecer. Como é que você vai participar? Como é que você vai falar mal da minha religião se você nunca foi lá? Exato. Agora, no dia que você for lá e sentar no primeiro banco e participar da religião, você pode ter certeza que em qualquer roda de amigos eu vou aceitar e vou admitir você falar mal. Mas enquanto você que está aí falar mal da minha religião, sem conhecer, eu aceito, mas não admito. perfeito. Sabe por quê? Porque você não sabe o que passa lá dentro. Para mim passar por candomblé. Isso é um preconceito. Eu fui em todas as religiões e eu amei. Tanto é que quando me dá saudade daquelas que eu visitei, eu busco os cantos. Eu lembro dessa passagem. Eu busco os cantos. Qual o problema? Nenhum. Você mudou a religião, mas tem coisas de cada religião que te ensinam e que agregam. Entendeu como é que é? Então, assim, a nossa religião, ela é rica em detalhe. Ela é rica na cultura. Né? Por exemplo, os negros, eles comiam o que? O que sobrava dos senhores dos engenhos, que era os pés do corpo, os pés, daí que nasce a feijoada, inclusive. As orelhas, né? E aí que nasce a feijoada. Hoje, quando faz uma feijoada aqui na sociedade, todo mundo vai. Quem que não gosta de uma feijoada? Pouquíssimas pessoas que não comem a carne do suíno. Né? Então, na sua maioria, em grande maioria, faz fila. Por exemplo, a festa da Pai, por exemplo, da feijoada da Pai, veio tradição, todo mundo vai. Porque, além disso ainda, é uma feijoada saborosa, nutritiva e agradável. Todos, né? Então, assim, e os negros na época, para eles era como se fosse um castigo, imagine. Eles comiam isso como se fosse um castigo, que era o que sobrava. Eles não podiam, os negros... O frevo também, né, que é uma dança típica atual, é uma dança de escravo também. Você sabia por que a capoeira, você sabe que uma luta que disfarçavam. Você sabia por que os negros não podiam tomar leite? Manga com leite, no caso? Porque eles chupavam a manga, né? E aí... O senhor ensinaram isso para eles, falando que não podia se tomar o leite porque eles não queriam que eles tomassem o leite. Mas é um grande isso aí a gente sabe. Entendeu? Então são coisas assim dentro da nossa cultura. E os orixás, os santos, quando eles ajoelhavam, colocavam a imagem do orixá deles, assemelhando aos santos. Então, por exemplo, Santa Bárbara, e foi em São Sebastião. Por exemplo, hoje o denominado Xangô, ele é o São Jerônimo. Na Igreja Católica ele é o São Jerônimo.
E para nós ele é o quê? O Xangô da justiça. O homem que manda, o orixá que manda. Olha só como é que é interessante. Ele é responsável pela justiça, pelas relações públicas e pelos políticos. Certo. Mais uma pergunta. Essa aqui, são muitas, como fala, não é gírias, mas expressões que a gente vai ouvindo, né? Eu queria até saber dessa questão do saravá. O saravá como posso dizer, é um cumprimento. Um cumprimento? É um cumprimento. Saravá, por exemplo, assim, tem algumas entidades, quando eles descem, eles cumprimentam assim, cruzando as mãos, saravá, bom dia, ou saravá, boa noite. Que daí que vem esse negócio de boa noite para quem, boa noite, bom dia para quem, bom dia. É uma expressão como se fosse um bom dia. Por exemplo, Motumbá. Motumbá. Os filhos lá, entre eles trocam. Motumbá é como se fosse um bom dia, meu respeito a você, minha boa noite, minha boa tarde, conforme o horário. Motumbá. Aí o outro responde, Motumbá chefe. Por exemplo, do candomblé, como é que os filhos chegam? A benção, meu pai. Aí eu respondo, que é o orixá que está na minha cabeça. Iemanjá que te abençoe, eu sou filho de Iemanjá. Legal. Então, e tem uns pais santos que eu quero que o senhor explique isso também. Os filhos, alguns pais santos, ele fala bem assim, meu pai que lhe abençoe, ou minha mãe que lhe abençoe. Eu não falo isso porque a minha mãe, quem não conhece, ele vai pensar que eu estou se referindo à minha mãe carnal. E eu deixando a expressão Iemanjá que lhe abençoe, eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, é uma entidade, a minha entidade que habita no meu ori a cabeça, a cabeça ou a cabeça está cumprimentando a sua. Perfeito. Entendeu? Aí, outra coisa, vamos imaginar que você não é da religião, você vai lá, aí você vai pedir a bênção para mim, você chega lá, a bênção, eu sei como. Ele não é da religião. Aí eu tenho duas formas de te cumprimentar. Eu posso te dizer, Oxalá que te abençoe, Deus te abençoe, ou Deus te dê boa sorte. Para mim, porque você precisa entender o que eu estou dizendo. Então, como a sua mãe, quando você pede bênção, ela vai, Deus te abençoe. Então tem que te responder para você entender. Perfeito. Entendeu? E Deus é o Oxalá na sua religião, como é o pajé Tupã para o índio, para o indígena de algumas religiões. Então é tudo Deus não só, independente da religião, né? Independente da religião. Pode ser com que é Alá para os do Oriente Médio, né? Mas Alá Exato. Agora, importante o senhor ter citado a tua mãe, que é Iemanjá. Viralizou esses dias o Spinardi, que é um outro cantor de rap, que foi um podcast lá de São Paulo, né, o Podpah, que é um dos mais famosos. Ele estava com um brinco de um arco e flecha e uma corrente de arco e flecha, e ele era um cara muito cético, não acreditava em nada, e ele entrou na religião, eu imagino que seja do candomblé, e ele tinha e eu quero saber isso, cada pessoa tem igual o senhor tem a Iemanjá, ele tem esse do brinco, que o senhor vai acabar falando para mim, que eu não me recordo quem seja, que é do arco e flecha. Que é o pai dele, ele fala. Vamos lá, eu vou responder eu. Perfeito, pode ficar com. Primeiro, eu sou da religião tradicional, eu não uso brinco, não uso símbolo em nenhum lugar do meu corpo, não faço tatuagem. Certo. Se você perguntar para mim, eu sou contra. A sua pessoa, não. Vamos supor assim, se você for um filho de santo meu e você perguntar assim, meu pai, eu posso fazer uma tatuagem? Não. Por quê? Porque quando você nasceu, você não tinha isso. Então você não. Você leva essa questão do corpo ser um templo realmente. Realmente, porque o seu corpo é sagrado. Entendeu? Então assim, porque existem algumas coisas, por exemplo, quando a autoridade religiosa vai consagrar o seu batismo ou o seu casamento, o seu corpo tem que estar mais do que limpo, para que as coisas possam fluir. Imagina alguém que desenha uma caveira no pé ou em cima do coração. Eu entendi completamente isso aí. Então assim, agora,
Tirando o contexto do brinco, a questão do arco e flecha dele, é exatamente isso que eu queria fixar na conversa. E o que significa isso que eu sou leigo, eu não entendo? Porque assim, ó, eu só vou voltar assim, não estou discriminando nada, não. Eu estou falando que é nessa questão. Eu também não peço para ninguém colocar o símbolo do orixá também aqui no brinco. Então é o orixá dele. Esse do dele aí é o orixá dele. Representa ele, por exemplo, vamos imaginar o Oxóssi, a pessoa talvez quer destacar bem ele coloca lá o arco e flecha. Esse aí é o Oxóssi que você falou? O arco e flecha pode representar o Oxóssi, pode representar o Oxóssi é o caçador, é um dos caçadores. Então assim, é muito bonito quando a pessoa coloca tal. Eu acho bonito, só que eu não faria. Isso que eu estou falando. Eu acho bonito, você falar para mim é bonito. Agora, se você perguntar para mim assim, e se você colocar numa guia dessa, ou que nem você está usando essa correntinha? É isso que ele falou, essa expressão guia. Se você usar aqui na correntinha a flecha, o que você acha? Perfeito. Sabe por quê? Porque aqui você tira, ó. Acabou. Não é uma coisa fixa. Eu acho que ele falou isso, eu acho que ele não estava bebendo, ele falou, não bebo quando eu estou com a minha guia. Ele falou do jeito. Isso, não pode. Por isso que quando você ofereceu a cerveja, eu não... Perfeito. Porque eu estou... Tudo faz sentido. Eu estou aqui com essas guias, que elas são consagradas. Então aí... Búzios seriam essas conchinhas, né? Essas aqui. Perfeito. Essas aqui. Só para a galera também ficar inteirada às vezes. E aqui são as miçangas. E essas vermelhas aqui, elas indicam que eu tenho um cargo. Foi me dado um cargo de uma autoridade religiosa. Então, quando você vê essas vermelhas aqui separando, né, que todos eles têm uma vantagem. Então eu vou dizer, olha, esse aqui é o do Oxóssi Caçador, essa aqui é da Oxum, que é a que manda. Eu estou falando aqui dentro da minha cultura. Ela é responsável pela geração, pela vida, e a responsável... A nossa religião seria? A nossa é cristã. Santa Luzia. Santa Luzia. E aqui está o Xangô. Xangô? Que é o Sebastião? Não, Xangô é o Santo Ivo. O Santo Ivo, que é o São Jerônimo, também na Igreja Católica. Então uns falam Santo Ivo, outros, né? São Jerônimo. É só muda o nome. Muda o nome, né? Mas ele é mais conhecido como São Jerônimo. São Jerônimo na Igreja Católica e Xangô da Justiça. E aqui está o Senhor das Terras, é o Barueri. Ele é o responsável da linha das almas. Legal. E essa daqui representa a minha dona do oito. Bacana, cara, primeiramente, Zé Maria, eu queria agradecer de coração mesmo, a gente está chegando aí no nosso horário, que é o horário também do nosso professor Conf. Eu quero muito agradecer ao senhor por ter vindo aqui tirar várias dúvidas da gente, tirar muitas dúvidas do pessoal que assiste também. Às vezes a pessoa ela acaba sendo ignorante, infelizmente, porque não vem o conhecimento, né? Eu quero reiterar para todo mundo que está assistindo, que gostou de ouvir o que o Pai de Santo disse aqui. Visite na quarta ou no sábado às 19 horas na Prefeito Neves, número 988. Se você tem interesse, pode ir lá. Eu imagino que eles devem dar todo o suporte para você entender. Obviamente, depois entre aspas, receita que ele deu, primeiro pesquise outras religiões, pesquise o que está acontecendo com seu pai e com sua mãe. Se não der, de última raça, consulte o candomblé, porque imagino também eu que seja uma religião muito libertadora, ok? Primeiro agradecer aos nossos patrocinadores, o Marcelo Correia, o QR Code está na tela, tá? É só você escanear e você que está fazendo um projetinho aí, qualquer coisa do tipo, você pode estar entrando em contato com ele, e também o Colina, que é o nosso primeiro. Agora eu vou dar, o QR Code do Colina vai estar aqui, tá? Você pode estar indo lá no local e você pode estar pedindo o seu bairro show. Agora eu vou dar a palavra para ele. Se o senhor quiser agradecer alguma coisa, ou falar alguma coisa para o nosso telespectador de uma maneira mais ímpar. Quero agradecer aos patrocinadores desse
de vocês, levarem isso aqui ao ar e dizer que nas minhas preces eu vou colocar que o Senhor Jesus possa abençoar imensamente a vocês. E a você que está do outro lado daí, eu quero assim falar de coração. Se eu falei alguma coisa que ofendi a vocês, eu já peço assim um perdão, né? Que todos nós somos falhos, todos nós somos de carne e a gente está aqui para aprender e melhorar. Então, eu peço perdão de algumas coisas que eu falei, né? Não, que eu ofendi, o objetivo não é de ofender, mas assim, acima de tudo, eu quero que você, se sentir algo que tocou no seu coração, vá conhecer o nosso espaço sagrado. E de uma coisa eu vou te garantir, você vai ser bem recebido e o Senhor Jesus vai abençoar imensamente. Perfeito. Eu queria só fazer uma oração, 2 minutinhos, eu posso? Pode ficar tranquilo, tem que tirar o pé? Tem que Melhor tirar não. o pé, é bom. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês. Deixa eu colocar isso aqui do lado, tá? Para não atrapalhar. Pai querido e amado, neste momento de oração sagrada, eu peço a intercessão dos anjos e dos santos, para que possa abençoar esses jovens, esta emissora, esses patrocinadores. Assim, Deus justo e poderoso, um dia podemos encontrar contigo no paraíso e que prometeste a cada um dos seus filhos a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Perfeito, cara, gostei muito da experiência, galera. Se inscreva também no nosso canal, tá? Não esqueça disso para você não receber nenhuma novidade. E ative Para o você sininho, tá? receber as novidades, né? É para você não deixar de receber, é isso que eu queria dizer. Se você não deixar de receber nenhuma novidade, clique no sininho e curta esse vídeo, tá? A gente recebeu aqui um cara imensamente inteligente, é um cara que não só é pai de santo, mas tem suas formações também, né? Se eu não me engano, foi me passado que o senhor é advogado, não é? Eu sou bacharel em Direito, Certo. sou professor e jornalista e sou um dos mediadores aqui do Tribunal de Justiça. Perfeito. Então, qualquer coisa, se quiser entrar em contato com ele, não tem erro, a gente já passou os horários aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. Encerrando mais um podcast aí com vocês. Valeu? Um abraço, até mais.